Seja bem-vindo à série Verdades Eternas. É um prazer receber você aqui. Essa é uma série que tem como objetivo oferecer conhecimento dentro do conteúdo bíblico. E você, obviamente, que está aí do outro lado acompanhando essa jornada, irá se surpreender com verdades maravilhosas e extraordinárias que mudarão a sua vida. Essa série será dividida em temporadas. Cada temporada um título diferente. E o título dessa primeira temporada é Saindo da Caverna. Mas o que significa isso? Esse título foi extraído daquela fábula deixada por Platão, onde ele diz que um grupo de homens foram criados dentro de uma caverna, acorrentados, geração após geração. E a única coisa que esses homens tinham de conhecimento do mundo lá fora eram sombras de pessoas que transportavam objetos. Até que um dia, um desses resolveu sair da caverna, o fugitivo. E do outro lado, ele encontrou luz. E foi ali que ele percebeu que existia uma outra realidade fora do ambiente da caverna. Ele até ficou incomodado com a claridade. Ele pensou em desistir, voltar para a caverna e viver a comodidade lá dentro. Mas ao mesmo tempo, ele pensou, eu posso voltar e contar tudo o que eu vi aqui fora. Mas isso também lhe traria risco e perigo, porque as pessoas que estavam dentro da caverna poderiam lhe taxar como louco. Mas ele resolveu fazer isso. O fato desse homem ter saído da caverna para a nossa realidade hoje é a condição em que muitas pessoas estão aprisionadas no comodismo, não buscando o conhecimento. A luz é o conhecimento. E o que você está fazendo hoje, entrando nessa série, é abrindo espaço para conhecer verdades que, com certeza, trarão a você uma realidade totalmente diferente. Então, eu convido você a apertar o play para iniciarmos essa jornada e, assim, termos o primeiro episódio da série Verdades Eternas. Maravilha! Se você está aí, é porque você ainda continua com o desejo de aprender, de descobrir verdades, de ir em busca de conhecimento. E essa série, por ser uma série bíblica, ela vai ter como base, como fonte de informação, a Bíblia Sagrada, esse livro precioso. O livro que já é considerado o livro mais vendido no mundo. É um tesouro. É o tesouro mais precioso da terra. E todas as vezes que nós nos debruçamos em aprender desse livro, é sempre bom orarmos a Deus pedindo a compreensão daquilo que vamos buscar de informação. Então eu convido você aí onde está a fazermos juntos uma oração. Agradecemos a Ti, Senhor, porque a Bíblia está em nosso alcance e queremos muito pedir que Tu nos dê sabedoria, que possamos ler, compreender e praticar os ensinos desse livro especial. Abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amigos, esse aqui é o tesouro. É por isso que o título da nossa palestra de hoje, O Maior Tesouro da Terra. Existem muitas riquezas que já foram conquistadas e deixadas também como herança, riquezas de valores muito altos. Mas esse livro ele possui um valor incalculável. Aqui nós extrairemos pedras preciosas que mudarão a nossa vida. Então eu convido você, a cada dia, ao nós refletirmos no conhecimento bíblico, a nos saborearmos, a tirarmos o máximo proveito que esse livro tem para oferecer a todos nós. A Bíblia Sagrada, apesar de ser um livro apenas, você olha aqui, é como se fosse um, né? E de fato é apenas um. Mas aqui dentro você tem uma coleção de livros. São 66 livros para ser exato. Aqui dentro você tem uma biblioteca, uma quantidade enorme de livros. Os livros foram escritos por autores diferentes, mas com um único propósito: trazer o leitor a conhecer Deus, a saber da revelação de Deus. E o período em que a Bíblia foi escrita
aproximadamente 1.600 anos. Por isso, é um livro que, apesar de ser antigo, ainda continua muito atual e de grande valia para a geração presente. E esse livro, sem dúvida, tem maravilhas para nos oferecer. Sabe, um dia esse livro já foi muito perseguido, queimado, lançado nas fogueiras na Idade Média. Pessoas descredibilizam esse livro, dizem ser não atualizado pela forma como ele apresenta os seus princípios. São inúmeros os ataques que se opõem à palavra de Deus. Muitos, muitos. Em tempos mais modernos, Charles Darwin, Stephen Hawking, tem até a figura ilustrando os ataques que esses homens apresentaram em oposição à Bíblia, com as suas ideias evolucionistas, com os pensamentos que opõem os ensinos bíblicos. Mas apesar desses inúmeros ataques, esse livro aqui ele permanece inabalável. Apesar das muitas batalhas em oposição à Bíblia, ainda continua o mesmo livro de sempre, sem nenhum arranhão. A Bíblia, ela permanece trazendo verdades, oferecendo conhecimento, como sempre foi. Aí tem até uma citação que diz assim: seca-se a erva, murcha a flor, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Isaías 40, verso 8. O tempo pode passar, mas ainda assim a Bíblia continua oferecendo verdades de salvação para todas as gerações, inclusive a nossa. Como estudar a Bíblia? Você já parou para fazer essa pergunta? Como estudar? Às vezes, lendo a Bíblia de forma aleatória, você pode se deparar com algum versículo ou algum contexto que seja até difícil de você compreender. Mas eu quero iniciar essa nossa série dando para você o passo a passo. Isso mesmo. Como estudar? A Bíblia é dividida em livros e cada livro tem os seus capítulos e cada capítulo tem os seus versículos. Eu quero mostrar aqui para você. Talvez você até tenha uma Bíblia aí em casa. Se você tiver uma Bíblia, pode pegar ela nesse momento. Você vai ver que aqui, em cada página da Bíblia você encontra o nome de um livro, um número grande, que é o capítulo, e alguns números bem pequenininhos ao lado de cada leitura, que são os versículos. O beabá inicial da leitura e do estudo bíblico começa por aí. É você começar a identificar quais são os livros, onde encontra os capítulos e os versículos. E pronto. Essa é a ferramenta inicial. Se você não sabia, agora você já está sabendo. Então é partindo daí que nós vamos começar a avançar, progredindo no nosso conhecimento. Lembre-se, você está saindo da caverna e cada dia é um pouco de conhecimento, é uma verdade a mais, é uma luz a mais. Olha só o que diz aqui. Qual é a situação de muitas pessoas que estudam a Bíblia hoje? Hoje nós temos muitas pessoas que buscam conhecer, até leem a Bíblia. Tem a Bíblia em casa. Alguns deixam a Bíblia aberta na sala, outros fazem a leitura de salmos, citam os salmos, algumas passagens bíblicas. Mas qual é a situação de muitas pessoas hoje que até querem estudar a Bíblia? Olha o que diz esse capítulo aí, essa leitura de Atos. Atos 8, 30 e 31. Olha o que diz aqui, preste atenção. Essa aqui é a situação em que Filipe encontra um homem, um eunuco. Ele está fazendo a leitura de um livro da Bíblia, o livro de Isaías. E a passagem diz assim: ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes porventura o que estás lendo? Ele respondeu: pois como poderei entender se alguém não me ensinar? O homem estava lendo as Escrituras. Filipe pergunta: você está entendendo algo do que está lendo? E a resposta dele é: como entenderei se alguém não pode me explicar? Essa é a situação de muitas pessoas que hoje até querem estudar a Bíblia. Leem, mas não tem quem as instrua.
mostre as ferramentas, dê as dicas, o conhecimento, para que possa ter realmente a maior clareza na compreensão bíblica. Talvez você seja essa pessoa. E eu estou aqui justamente para isso, para estreitarmos essa aproximação entre você e a Bíblia, para que você desenvolva o conhecimento e assim então possa compartilhar com outras pessoas também. É óbvio, né? Olha o que diz mais. Como esse tesouro chegou até nós? Caiu do céu, de repente? Foram os anjos que escreveram? Como a Bíblia chegou? Por que os seres humanos têm esse livro ao alcance? É uma boa pergunta, não é? Mas vamos ver o que a Bíblia mesmo diz. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Olha o que diz aí. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, a Bíblia, ela foi inspirada por Deus. Mas essa inspiração, obviamente, ela foi dada a homens, para que a comunicação acontecesse entre os homens. Ou seja, homens que se submeteram a ouvir a voz de Deus. Resolveram colocar-se de forma separada ao serviço exclusivo de Deus. E Deus os iluminou, os inspirou, na verdade, para que eles pudessem então produzir conteúdos que hoje servem para nós como revelação de Deus. Então, o tesouro que é a palavra de Deus chegou até você, até mim, através de homens inspirados pelo próprio Deus. Para que serve a Bíblia? 2 Timóteo 3,16. Você tem a Bíblia aí? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas qual a serventia dela? É apenas como um suporte para você colocar embaixo da sua TV? Não, nada disso, jamais. A utilidade da Bíblia está aqui nas suas letras, na revelação, no conteúdo. É isso mesmo. A utilidade da Bíblia está no seu conteúdo sagrado. E olha o que diz aqui esse texto. Toda escritura é divinamente inspirada para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Toda a palavra de Deus, ela foi feita para nos conduzir em uma forma de viver correta. A Bíblia ela foi feita para ensinar a você. Aqui você vai aprender coisas sobre família, relacionamento, educar filhos, sobre o trato com o próximo. Mas ao mesmo tempo ela vai te repreender. Aqui você vai encontrar repreensões referentes ao seu comportamento, à sua postura, a maneira como você fala, a forma como você se relaciona também. E ela vai te corrigir. Mas tudo isso pensando na sua melhora, na sua formação, no seu aprimoramento. E aí, ela instrui também na justiça. A justiça de Deus, não na justiça dos homens, mas na justiça correta, através do Salvador, através de Cristo. É aqui que a Bíblia vai mostrar para você a melhor maneira que Deus encontrou para justificar o homem que estava perdido. Assim, então, a necessidade da Bíblia para nós. Agora, em Jesus, a Bíblia fala sobre ele, sim. Nós temos aqui os evangelhos. São 4 evangelhos que narram a vida de Jesus. Mas o que o próprio Jesus fala a respeito da Bíblia? Como ele a considerava? O que a Bíblia é para Jesus? João 17:17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Para Jesus, a Bíblia Sagrada é a verdade. Durante a série bíblica Verdades Eternas, você vai se deparar com momentos como esse, em que a verdade ela vai ser citada. E aqui você está vendo Jesus apresentando a Bíblia como a verdade. Percebe como é importante sair da caverna? Procurar nova luz? É isso mesmo. É para a melhoria da nossa vida. A transformação do coração humano é a maior prova do poder da palavra de Deus.
Existem muitas obras no mundo, muitas leituras boas, mas nenhuma delas possui o poder que a Bíblia tem. Livros de autoajuda não mudam a postura, o comportamento, os princípios das pessoas. Esse livro, ele tem o poder de transformar vidas. E para todo aquele que se debruça e aprender da Bíblia Sagrada, está dando o passo para uma nova luz, para a verdade. E você, onde está? É essa pessoa. Alegre-se por isso, porque você está permitindo andar na direção da luz. Agora, o que vai acontecer na sua vida é a partir do momento que você escolher andar segundo os princípios da Bíblia, você vai viver uma transformação. Não tenha dúvidas disso. Coisas boas, muito boas, irão acontecer na sua vida, com certeza. Agora o que eu quero mostrar para você é essa frase final. Diz assim: leia a Bíblia e você encontrará salvação. A salvação é ensinada neste livro. Como assim? É a salvação oferecida por Jesus. Esse é um estudo um pouquinho mais à frente, mas eu já quero antecipar a você, dar um spoiler. Aqui na Bíblia Sagrada, você encontra a salvação para todos os dramas da sua vida, para todas as guerras que você enfrenta. E a salvação ela é oferecida através de uma pessoa, e essa pessoa é Cristo. Então, leia, e você vai conhecer sobre Jesus Cristo. Minha decisão. Agora eu quero levar você a uma reflexão. Já estamos finalizando. A sua decisão hoje, qual deve ser? Leia comigo. Decido continuar estudando a Bíblia e cumprir os seus ensinamentos. Decisão simples essa, né? É simples, mas para muitos se torna um grande desafio. Mas para você que hoje está tomando essa decisão, é a prova de que é importante dar o primeiro passo para as descobertas que a Bíblia tem para oferecer. Eu quero que você confirme essa sua decisão. Clique na descrição desse vídeo aqui embaixo. Clica lá. Aí você vai encontrar um link. E entra nesse link. E ao você entrar nesse link, você vai confirmar a sua decisão também. Para mim. Isso mesmo, você vai estar enviando uma mensagem direto para mim dizendo qual é a sua decisão após ter assistido essa primeira palestra do primeiro episódio da série Verdades Eternas. Diga aí, qual foi a tua decisão? Você está firme em caminhar com Cristo, aprendendo mais da sua palavra? Diga sim. Se esse for o teu desejo, eu quero orar por você nesse momento. Feche os olhos, vamos orar. Agradecemos a Ti, Senhor, pelo momento especial em que a Bíblia foi apresentada, o Teu livro sagrado foi estudado por nós. Quero mais uma vez, Senhor, estender a Tua bênção sobre essas pessoas que estão assistindo a essa transmissão. Que a Tua mão protetora esteja com todos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado. E só lembrando que esse foi o nosso primeiro episódio. Muita coisa boa ainda vem pela frente. Um forte abraço, que Deus acompanhe e proteja todos nós.